Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje, neste primeiro domingo do mês de setembro, é tradicionalmente o dia da nossa festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Saudamos todos aqueles que nos acompanham, doentes, que estão nas suas casas e de outras comunidades. Muito obrigado por estarem connosco e rezarem connosco neste momento em que Cristo precisa da nossa fidelidade, da nossa consagração, de nós dizermos de alma plena que acreditamos no seu projeto e nos identificamos com ele. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Kingston, Ontário, Canadá, e fomos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje vamos concentrar-nos e olhar para a nossa alma, para o nosso interior e refletir sobre os nossos propósitos, sobre os nossos critérios de vida, sobre os nossos projetos, sobre a nossa fidelidade à verdade, que é um dos grandes valores em crise na sociedade que atuamos. Nós vivemos, crescemos, nascemos numa sociedade com poucos bens, mas que não faltava à verdade. E hoje as coisas trocaram. Hoje tem-se tudo, mas a verdade, onde anda a verdade? A verdade nas relações pessoais, a verdade no nível mais geral, a verdade nas informações, a verdade. Precisamos da verdade do Evangelho. E é isso que na nossa festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres nós nos comprometemos a sermos fiéis a coisas pequenas, a coisas simples, à verdade, por exemplo. E vamos então pensar nas nossas faltas e em todas as vezes em que aderimos suavemente como a brisa a outros projetos e falhamos naquilo que é tão simples como está a falhar a nossa sociedade nesta questão da verdade. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais, aí está o vosso Deus. Vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um veado e a língua do mundo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto e as torrentes nas arizes da planície. A terra seca transformar-se-á em lago e a terra árida em nascentes de água. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território de Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua
e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais lhe o recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me que neste dia da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres comece por mencionar todos aqueles que foram da nossa comunidade e nestes 41 anos da nossa história foram partindo, e saudá-los a eles e às suas famílias, e neles todos aqueles que foram partindo em todas as comunidades. Na nossa comunidade, em 1991, Kevin Eduardo de Amaral. Em 94, Maria Santa da Costa. Em 1998, Lourdes Maria Amorim. Em 1999, Álvaro da Ponte Silva. 2000, Olinda de Melo Muniz. 2003, Maria José Valente. 2007, Procópio Jacinto de Souza Medeiros. E 2019, Violante Dutra. Estes nossos irmãos, que tanto nós devemos, e as suas famílias, que nós saudamos neste dia. Também uma palavra para a comissão que se organizou e que hoje está com trabalho, no take-out. Portanto, é o mesmo Espírito, é o Espírito que herdamos, e que o Senhor o faça continuar os valores da comunidade. Às vezes as pessoas pensam que por nos tornarmos individualistas, que é o que o mundo hoje aponta, somos mais felizes. E é precisamente o contrário. Quando nos individualizamos, tornamos-nos sujeitos a todas as temporadas, a todas as tempestades. Olhai que uma gazela na montanha, no meio das outras gazelas, é capaz de resistir às feras, mas sozinha não. E o mundo de hoje, com esta filosofia, com este modo de pensar, não precisamos nos juntar, é individual, a internet chega lá nas nossas casas, nós sabemos tudo, sabemos o que queremos, o que nos querem ensinar, aquilo que nos querem dizer, mas nós ficamos em perigo. E hoje temos uma sociedade em perigo. E precisamos, o Senhor veio e fundou a sua igreja, fundou a sua comunidade. E todo o ambiente dos fundadores das nossas igrejas no mundo da imigração era isto, era juntarmos-nos. E hoje fala-se muito em liberdade, e eu só, sobretudo, algumas vezes repito isto, e posso cansar, quando terminar estas igrejas que os imigrantes construíram, o primeiro valor que vão falar é de liberdade, porque não queriam pedir, não queriam estar dependentes de salas para fazer as festas, de igrejas para rezar, e portanto, uniram-se, lutaram, trabalharam e fizeram estas igrejas. Mas, por outro lado, encontraram um povo que lhes deu liberdade. E hoje a grande questão é esta: se fosseis, fala-se tanto em liberdade, como é que seria hoje? Não, hoje seria igual. Eu ponho muito em questão. E a liberdade é um grande valor, mas é a liberdade, cada vez mais, que eu quero que tu cumpras. E nós às vezes não percebemos. A comunidade fortalece-nos. A comunidade metia medo
a muitas forças. Unidos tínhamos força. Sozinhos não valemos nada. E os mais novos vão lá chegar. Vão perceber. Mas nós hoje celebramos a festa da Assunção de Cristo dos Milagres. E é para louvar o Senhor. Nós é no ano que um grupo e que a vossa generosidade remodelámos a Capela da Assunção de Cristo dos Milagres. Podia ter sido desta maneira ou de outra maneira. Foi assim. No princípio eu imaginava que ficasse tudo ao mesmo nível da altura da igreja, mas não foi possível. Não, começou a haver tantas necessidades em tantos lados, ficou como está, e o Senhor é que sabe. Às vezes o Senhor dá-nos lições, mas eu no princípio pensava de outra forma, e certamente muitos pensavam de outra forma. Mas nós não é a nossa forma que interessa. É aquilo que o Senhor nos proporciona. No Evangelho de hoje, diz-nos que o Senhor que vem e continua a vir. Eu convido-vos, às vezes, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Esta imagem tem umas características muito especiais. Não é uma cópia daquela que está nos Açores. O artista quis fazer a cara de um imigrante. E portanto, nas outras paróquias, nas outras comunidades, tentaram fazer uma cópia da original. Nós aqui não. Em boa hora optou-se, é o mesmo Senhor de Santo Cristo, mas com uma cara de gente portuguesa. E no futuro, os mais novos, aqueles que a forem descobrindo e a fé, se chegarem ao Senhor Santo Cristo e quiserem fazer uma homenagem aos seus avós, aos seus pais, podem fazer. E eu convido, há ali uma posição na capela. O olhar do Senhor Santo Cristo dos Milagres, onde está agora, é tão penetrante que até experimentai. Há ali uma posição que o olhar do Senhor Santo Cristo dos Milagres é profundo, toca a alma, e é isso que ele faz. Ele toca a alma, ele incomoda, ele mexe com a nossa miséria e com a nossa pobreza. E eu convido, mesmo de outras comunidades, que nos visitem, ali no meio, mais ou menos, da capela, fixem o olhar do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que ele fala. Não é preciso nós dizemos muitas palavras. Mas o Evangelho de hoje, São Marcos, diz que o Senhor que vem e continua a vir e que não nos abandona e que está atento às nossas necessidades e que vai a vir na potência do Espírito Santo, que constantemente nos sacramentos da Igreja, que nós estamos a desbaratar e a pôr de lado, os sacramentos da Igreja, que é o contacto do Espírito Santo, que é Jesus Cristo que entra em nós estamos a falhar tanto, nós estamos a não viver de nada, celebramos como se nada fosse. E é o mistério de Jesus Cristo. É Ele que se dá. O Senhor vem no seu Espírito. E é com fé que chegamos a este Cristo que continua a vir. Eu para mim, quando me sento ali, passo sozinho, e eu sento ali e vejo aquele olhar que arranca do profundo de nós mesmos, que arranca aquilo que está cá no fundo, que nos levanta, arranca questões, que nos arranca do fundo da alma preocupações,
que nos incomoda. Jesus Cristo não veio para... Jesus Cristo veio para modificar. Jesus Cristo veio para transformar. E é este Cristo que à sua passagem nada fica igual. Hoje, no Evangelho, foi este senhor que sofria surdez. E Jesus fala-o a ouvir. Noutras passagens do Evangelho, é outras necessidades. E Jesus continua a fazer os seus milagres. Este gesto de Jesus com a saliva, para nós, tem um significado. Mas para os judeus que entendiam, quando Jesus meteu as mãos na boca e tirou saliva para pôr nos ouvidos, para os judeus tinha um significado. E o significado para os judeus era, a saliva era ar feito líquido. Nós hoje sabemos pela ciência que não é. Mas naquela altura, os judeus eram as palavras de Jesus, o ar que se liquefazia na boca e, portanto, a saliva era ar líquido feito. Portanto, e é a palavra de Deus que vai fazer com que o surdo ouça. E nós já tornámos-nos muito insensíveis, mas neste sentido judaico, é o mesmo. O Senhor hoje não precisa tirar saliva da sua boca, tem a sua palavra. Porque na cultura judaica era isso. A saliva era ar líquido feito na boca. A ciência foi evoluindo. Nós hoje sabemos que também terá um pouco de ar, mas o significado é para dizer que a palavra de Deus continua a atingir-nos, continua a provocar-nos, a chamar-nos, a incomodar-nos. Eu quando cheguei aqui a Kingston, não sabia muito da história do Santo Cristo dos Milagres. Para mim era Cristo que sempre que eu me consagrei, o Cristo a quem eu fiz os votos como sacerdote, a quem eu fui aderindo com os sacramentos. Mas depois comecei a ler a história. E alguns certamente ficam incomodados. Porque é que o padre vem lá daquele continente e olha para o seu Santo Cristo, que aquilo... E é na história, também nas lições da história, que hoje é um dos problemas. Uma das primeiras coisas que nesta revolução cultural que nós estamos a viver fizeram foi abafar a história. Em todos os países estão para aí a dizer mentiras, que é uma coisa séria. É uma coisa muito séria e a maioria das pessoas não estão a perceber. E este sistema em que nós estamos a viver, no Ocidente, uma das primeiras coisas que foi fazer foi abafar um bocadinho a história, e a história é aquilo que alguns querem que seja. E a história não é aquilo que alguns querem que seja. A história é a história. É o respeito pelos nossos. Eu estive aqui o Sr. Padre Zé e disse-lhe, Sr. Padre Zé, toda a gente pode dizer mal de mim, eu aceito. Tenho defeitos, tenho pecados, mas dizer mal dos meus antepassados, do meu povo, daqueles que morreram, eu não admito. Ponto final. E posso sofrer muito por isso. Porque, agora, dizerem mal de mim é normal. Agora, na nossa cultura, um filho que diz mal dos pais, as pessoas afastam-se dele. É na nossa cultura. Está mal, pode estar mal, mas é assim. Na nossa cultura nunca se admitiu que um filho dissesse mal dos pais. E apesar de sabermos que eram humanos, mas não admitimos. E hoje está-se a fazer uma lavagem, das páginas da história, que é assustadora. É uma autêntica lavagem.
E do Senhor Santo Cristo dos Milagres, pouca gente fala disto. O Senhor Santo Cristo dos Milagres, a estátua que está nos Açores, veio da zona de Istambul, na antiga Constantinopla. E o que é que aconteceu em Istambul, hoje Istambul, antiga Constantinopla? Foi invadida, mas há aí uma lavagem da história que não foi invadida. Não foi. Aí umas justificações que a gente... Istambul, a antiga Constantinopla, foi invadida pelos que vivem lá hoje, os antepassados dos turcos, o povo otomano, e os cristãos tiveram que fugir. Os cristãos vieram para o Ocidente. E uma das coisas que trouxeram foi a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e trouxeram para o Museu do Vaticano. Isto no século XIV. Finais do século XIII, princípios do século XIV. E foi nos museus do Vaticano que ela esteve quase 200 anos. Lá esquecida. Entretanto, quando as irmãs dos Açores queriam abrir um convento na Caloura, e Lisboa, com os seus centralismos, que a gente sabe, que ainda agora, eles é que sabem, continua igual, eles é que sabem. Nenhuma província sabe nada, eles é que sabem. E estão a fazer leis assustadoras, porque eles é que sabem. E quando o povo acordar, terrível, mas é o mesmo esquema, eles é que sabem. E portanto, e na altura também alguma igreja concordava com isto, porque não permitiam que o convento abrisse. E as irmãs pegaram nas perninhas e com coragem foram a Roma, pedir, está lá no cartaz, ao Papa Clemente VII para abrir um convento na Caloura. E o Papa ficou tão contente que lhes ofereceu aquela imagem que estava há 200 anos no Museu do Vaticano, ofereceu-lhe a imagem. E elas trouxeram para o convento. Entretanto, tiveram que mudar da Caloura para Ponta Delgada. E é aqui que eu também às vezes pergunto, porquê é que mudou? E não vamos alongar-nos nisso. Porquê é que mudou? Porque alguns descendentes dos portugueses nem sequer se querem saber disto. Porquê é que mudou? Nós devemos interrogar-nos. E depois vieram para Ponta Delgada e houve os terremotos. E foi o próprio Senhor Santo Cristo dos Milagres que se afirmou. Quando houve o terremoto, ao cair do andor, e o povo viu aquilo, e começou a amar incondicionalmente o Senhor Santo Cristo dos Milagres. E não foi pregação de nenhum padre, nem de bispos, nem de freiras. Foi o próprio Senhor Santo Cristo dos Milagres que se impôs. Ao cair do andor, e toda a gente ficou incomodada, mas não se partiu. Mas viram naquilo um sinal, porque os tremores pararam. E foi aí que começou o grande amor. Mas o Papa ofereceu a imagem aos Açores porque era a Terra Nova. O Papa estava encantado, estavam-se a descobrir novos lugares. E foi com uma sua alegria dar uma imagem bela do Senhor a dizer, são terras de Cristo, são terras novas. E depois, mais tarde, com a imigração, o povo dos Açores traz para toda a América do Norte, que é a Terra Nova, a verdadeira Terra Nova, a Terra descoberta, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E é por isto que eu amo o Senhor Santo Cristo. É por isto, pela história. Vem de lá do Oriente e une o Oriente ao Ocidente. Faz esta união. Nós às vezes sabemos pequenos pontos, aconteceu isto, aconteceu aquilo. A história da imagem, a imagem é o Senhor Santo Cristo, é um símbolo muito importante, é um sacramental, é aquilo que nós quisermos, mas é um grande elo de união do Oriente com o Ocidente. E nós não sabemos o que isto significa, mas sabemos que significa. Não sabemos o que significa, mas sabemos é que significa. Tem significado. Agora eu não sei
O Senhor Santo Cristo é que sabe. Eu não sei. Mas que sei que significa, significa. Mas não sei o significado. Eu agradeço-vos o vosso amor à Igreja e neste tempo em que vivemos, em que se está a fazer uma lavagem às páginas da história. E vejo tantos que... Ontem dizia-me um jovem, filho de português, graças a Deus, dizia-me assim: Seu Padre, a geração dos nossos pais habituou-se a acreditar na televisão. Nunca passou para a cabeça dos nossos pais que a televisão não dissesse verdades. E agora eles estão a manipular isto. Esta geração mais velha não está a parar, não está a ter a capacidade de ver as mentiras que estão por trás, e nós vamos passar muitas dificuldades. Isto foi um jovem que ontem veio visitar a capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, filho de português. E esta é a verdade. A nossa geração habituámos-nos a que a televisão só falava a verdade. As nossas autoridades só falavam a verdade. Nunca ninguém de nós punha em causa a verdade. Mas os vossos filhos, não tenhais medo do futuro, porque o futuro é de Jesus Cristo. Os vossos filhos, muitos deles já descobriram. Eles já descobriram e já viram. E há muita gente do poder que ainda não viu aqueles que viram. E eu dou graças a Deus, porque é o mesmo Senhor Santo Cristo que pega na saliva. A saliva significa ar para os judeus, e que nos toca os ouvidos e vai continuar a tocar. Não tenhamos medo do futuro. Não tenhamos medo do futuro. Jesus Cristo está. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo impera. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo vence. É isto. A todos muito obrigado pelo vosso amor, pelo vosso carinho à Igreja, e desafiar aqueles que andam por lá. Não é vir à Igreja. Cada um vem quando quiser. A parar. Que ninguém para. Ninguém ouve. E a parar e ouvir o Jesus Cristo que está no coração de cada um de nós. Andamos a ouvir toda a gente, todos os parados, todas as lavagens da história, tudo, ouvimos tudo. Mas pouca gente tem a coragem de vir e parar. Venham, eu tenho de lhe pôr na capela do Santo Cristo uma cadeira para as pessoas se sentarem e olharem para os olhos de Jesus Cristo. Mas é com calma, não é com disparates, porque às vezes nós também temos o outro lado e também temos às vezes alguns disparates que não edificam a Igreja. Mas olhai para o olhar do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que é isso que está a fazer falta. É isso, aquele olhar que nos penetra. É aquele olhar que nós precisamos. Andamos tão distraídos, tão manipulados, tão marionetas, que é aflitivo. Que o Senhor Santo Cristo nos acuda e nos ajude e que nos anime da nossa caminhada como cristãos e como homens fiéis a Jesus Cristo. Fiéis como os mártires o foram. Nós celebramos a Eucaristia sobre a pedra da Ara, e a pedra da Ara que está nos altares tem relíquias de santos e de mártires, e nós somos daquele povo. Nós somos desse povo muito moderno, que ouve tudo, e que nós somos do povo, filhos de mártires e de santos. Que Deus Jesus Cristo nos abençoe. Creio só Deus.
Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, e professo o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, no tempo em que Jesus viveu na terra, levavam-lhe todos os doentes para que os curasse. Agora que Ele está junto do Pai, peçamos-lhe com toda a confiança: Senhor, misericórdia. Pelo Papa Francisco e pelos seus colaboradores, pelos bispos e servidores da Diocese, pelos paróquios e pelos fiéis que os ajudam. Oremos, irmãos. Pelos que defendem a paz entre as nações, pelos que se levantam contra as injustiças e pelos que dão pão a quem tem fome. Oremos, irmãos. Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos, pelos pobres dos países mais pobres e por todos os que estão ao seu serviço. Oremos, irmãos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos que não puderam vir por estarem doentes, e pelos que entre nós estão mais tristes. Oremos, irmãos. Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos, pelos que no mundo inteiro são vítimas de violência, e pelos que morrem por causa da sua fé. Oremos, irmãos. Rezemos pelo Afeganistão e por todas as consequências que nós não sabemos. E rezemos por todos aqueles que estão a sofrer diretamente neste momento. Mas estes fenómenos são como as ondas do mar. E rezemos por todos. E rezemos também por Cuba. Uma das coisas que mais me dói é o silêncio do Ocidente, dos meios de comunicação social. Não existe problema. Não existe. E nós calamos-nos. Um povo cristão com tantas dificuldades. O que passa na televisão é a realidade. A notícia é a verdade. E nós precisamos, como cristãos, fazer o ato de contrição. Rezemos por o Haiti, por todos os povos do mundo, e pelos nossos doentes, e por todos os devotos da Ressurreição de Cristo dos milagres, por todos aqueles que foram tão devotos da Ressurreição de Cristo e que já partiram. Lembremos todos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrestre, sentimos feitos da vossa bondade, e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntário à morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que hoje queremos lembrar, que pertenceram à nossa comunidade, que já partiram e foram devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Lembremos-nos a todos e os nossos familiares que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes os vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero agradecer à comissão que está a trabalhar lá atrás, por causa do take-out. Agradecer a todos a vossa participação e a quem nos acompanha de fora. Sei que agora a seguir vão colocar aqui muitas mensagens, mas o nosso irmão Tom Oliveira de Hamilton, todos os domingos, nos dá a honra de nos acompanhar. Portanto, muito obrigado. E a todos os outros. E eu lançava um apelo aos mais novos. A nossa imagem aqui está, não é uma cópia da imagem que veio lá do Oriente. É uma imagem que reflete a imagem do homem imigrante. E eu convido os mais novos a reconhecer ali a cara da sua família. E no futuro será isso. Está ali a cara do teu pai, está ali a cara da tua mãe, com tanto sofrimento. A nossa imagem não é uma cópia. E mesmo os de fora, foi feliz esta ideia. E eu, quando descobri, fiquei muito feliz, por causa do crânio, da diferença de crânio, do rosto. Muitas ali somos convidados, os descendentes, os portugueses, a reconhecer a cara dos nossos antepassados e a ter honra, ter alegria por aquilo que eles fizeram. E se nós estamos contentes, façamos melhor. Mas se não estamos contentes, façamos melhor. Mas honremos aquilo que eles sabiam fazer e aquilo que eles foram. E eu convido os mais novos a virem ali, olhem diante da Associação de Cristo dos Milagres, a reconhecer a cara do homem português, do imigrante que chegou pobre, mas lutador, que não desonrou ninguém, que teve fé, manteve os valores da família, está ali na imagem da Associação de Cristo. Não é uma cópia. A nossa imagem não é uma cópia. A todos um bom domingo e por todos muito obrigado por nos acompanharem, e todos aqueles que forem vendo este vídeo, inscrevam-se na nossa página. Muito obrigado a todos e a todos à comissão, a todos vós, que o Senhor nos mantenha unidos, e quando tiverdes tempo, vindo olhar os olhos de Jesus Cristo. Ele está no sacrário, é verdade, mas ali nós às vezes andamos entretidos com as coisas humanas e só percebemos o sentido humano. Eu convido a todos a vir. A todos bom domingo e boa festa, e em paz, e que o Senhor nos acompanhe.